Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos números racionais na representação fracionária e decimal. Questão 1. Pinte somente os números naturais. São números naturais: o 8, o 15, 0 e 10 quintos. 10 divididos por 5 é igual a 2. Então, aqui eu tenho uma fração que representa um número inteiro. Questão 2, pinte somente os números inteiros. Os números naturais são também considerados números inteiros. Então, 8, 15, 0 e 10 quintos. E, além disso, temos os inteiros negativos, menos 5 e menos 18. Questão 3, em relação aos números apresentados nas questões 1 e 2, quais deles são números racionais? Todos são racionais. Lembrando que números racionais são números que eu posso escrever em forma de fração. Questão 4, coloque os números racionais em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Como nós temos frações, para comparar, o ideal é transformá-las em números decimais. 3 quartos. Para transformar em número decimal, eu divido 3 por 4. Então, 3 divididos por 4 é 75 centésimos. Menos 3 quartos, menos 75 centésimos. 3 divididos por 5 é igual a 6 décimos. Então, 3 quintos é igual a 6 décimos. 1 quarto é 1 divididos por 4, que é igual a 25 centésimos. Meio é 1 divididos por 2, que é igual a 5 décimos. E meio negativo, 5 décimos negativos. Então, o menor número que nós temos na sequência é menos 2 inteiros e 4 décimos. Na sequência, menos 1. Menos 3 quartos, menos 6 décimos. Lembrando que entre os números negativos, quanto mais pertinho do zero, maior é o número. Menos meio, 0, 1 quarto, meio, 55 centésimos, 3 quintos, 1 e 4 sétimos. Então, o menor é menos 2 inteiros e 4 décimos. E o maior, 4 inteiros e 7 décimos. Questão 5, indique os números associados aos pontos destacados na reta numérica abaixo. Então, nós podemos perceber que entre dois números inteiros tem 3 divisões. Então, eu tenho que considerar cada um desses pedacinhos como sendo 1/3. Então, 1/3 de C até A. Eu tenho mais 1/3 de A até 1, mais 1/3 e assim por diante. Então, o ponto A equivale a quantas vezes 1/3? Veja bem, eu tenho 2 vezes 1/3, que é igual a 2/3. O ponto B. Então, o ponto B, ele está uma distância à esquerda do zero. Então, à esquerda eu conto negativo. Menos 1 vezes 1/3, menos 1/3. O ponto C, ele está a uma distância de 1/3 à direita do zero. Então, C é igual a 1 vezes 1/3, que é igual a 1/3. O ponto S está a 5 distâncias à esquerda do zero. Então, menos 5 vezes 1/3. Ponto S é igual a menos 5/3. O ponto R está a 4 distâncias de 1/3 à direita do zero. 4 vezes 1/3 é igual a 4/3.
O ponto P está a 5 distâncias de 1/3 à direita do zero. 5 vezes 1/3, 5/3. E o ponto M está a 9 distâncias de 1/3 à direita do zero. Então, 9 vezes 1/3, 9/3. Logo, ele está em cima do ponto 3. 9 divididos por 3 é igual a 3. Questão 6. Ajude Monkey a ligar cada fração na sua representação decimal. -1/4 é -1 divididos por 4. -1/4 é igual a 25 centésimos negativos. 3/8 é 3 divididos por 8. 3/8 é igual a 375 milésimos. -9/3. -9 divididos por 3 é igual a -3. 7/2 é 7 divididos por 2, que é igual a 3,5. -4/5. -4 divididos por 5, -8 décimos. -9 décimos. -9 divididos por 10, -9 décimos. E 5/2. 5 divididos por 2 é igual a 2,5. Agora, escreva as frações da atividade anterior em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Qual é o maior número que nós temos escrito na questão anterior? 3,5. 3,5 é representado pela fração 7/2. Na sequência, nós temos 5/2, que é igual a 2,5. Menor do que 5/2, 3/8, que é 375 milésimos. -1/4, que é -25 centésimos. -4/5, que é igual a -8 décimos. -9 décimos. E o menor de todos, que é -9/3, que representa 3 inteiros negativos. Questão 8. Observe o segmento AB e os pontos C, D, E e F, que dividem AB em 5 partes iguais. Sabendo que A representa o número 5 e B representa o número 6, descubra os números racionais que representam os pontos C, D, E e F. Então, qual é a distância entre um ponto e outro? Sabendo que essas distâncias são iguais. Então, vamos fazer a distância final menos a inicial. Então, 6 menos 5 é igual a 1. Esse 1 ele vai ser dividido em 5 partes iguais. 1 divididos por 5 é igual a 2 décimos. Então, 5 mais 2 décimos, 5 inteiros e 2 décimos é o valor de C. Mais 2 décimos, 5 inteiros e 4 décimos é o valor de D. Mais 2 décimos, 5 inteiros e 6 décimos é o valor de E. Mais 2 décimos, 5 inteiros e 8 décimos é o valor de F. Questão 9. Descubra quem dos 3 personagens da Onipiens está falando a verdade. Todo número natural é inteiro, correto. Mas nem todo número natural é racional. Errado. Monkey está errado. Todo número inteiro é racional, verdade. E nem todo número inteiro é natural. Verdade, Nani está correta. Só vai ser natural o número inteiro positivo. 16 é um número natural, correto. Mas não é racional, errado. Todo número natural é racional. Qual é maior? Qual é menor? Responda usando sinais maior ou menor. -5/3 e 2/9. O número negativo ele é sempre menor que o número positivo. Na letrinha B, nós vamos comparar frações com o mesmo numerador. Então, será maior a que tiver o menor denominador. Então, 2/3 é maior que 2/7. A letra C, denominadores diferentes.
vamos igualar os denominadores, multiplicando a primeira fração toda por 6, que é o denominador da segunda, a segunda toda por 4, que é o denominador da primeira. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 6, 6. 5 vezes 4, 20. Quem é maior, menos 6 ou menos 20? Menos 6. Então, menos 1/4 é maior que menos 5/6. Na letrinha D, vamos igualar os denominadores multiplicando a segunda fração por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Quem é maior, menos 1 ou menos 8? Menos 1. Entre dois números negativos, o maior é o que está mais próximo do zero. Então, menos 1/8 é maior que menos meio. Na letrinha G, vamos igualar os denominadores, multiplicando a primeira fração toda por 5, que é o denominador da segunda, e a segunda toda por 6, que é o denominador da primeira. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 6, 12. Quem é maior? Menos 12, porque ele está mais próximo de zero. Então, menos 5/6 é menor que menos 2/5. Transformando os números mistos em fração. Denominador vezes a parte inteira mais numerador. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Vamos multiplicar a primeira fração toda por 4, que é o denominador da segunda, e a segunda, ou melhor, vamos multiplicar a primeira fração toda por 5, que é o denominador da segunda, e a segunda toda por 4, que é o denominador da primeira. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 16 vezes 4, 64. Quem é maior? 64. Então, 1 inteiro e 1/4 é menor que 3 inteiros e 1/5. E assim nós encerramos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.